Olá, professores e professoras de Santo André, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Meu nome é Isabela, sou PCNP de Sociologia e hoje eu vou acompanhar vocês nessa formação. Quem está comigo também é o PCNP de História, o Valdir Oliveira, e o PCNP de Filosofia, o Vanderlei Oliveira. Então, hoje a nossa ideia é trazer um pouquinho para vocês alguns fundamentos pedagógicos do currículo em ação, novas abordagens, alguns conceitos que nós devemos nos aprofundar, como, por exemplo, atitude histórica e pensamento geográfico e raciocínio geográfico. Também trazer um pouquinho da estrutura, de como está estruturado esse currículo em ação na primeira série, em humanas. Um pouquinho da interdisciplinaridade, a gente pode trabalhar como a gente pode trabalhar a interdisciplinaridade no currículo em ação. Essa parte que aparece no caderno do aluno com os desafios interdisciplinares, então é muito importante a gente compreender como é que está estruturado e também compreender como as habilidades socioemocionais estão entrando dentro das situações de aprendizagem também, tá? Então a pauta desse ATPC do dia de hoje é trazer um pouquinho a apresentação dos fundamentos pedagógicos, trazer um pouquinho do currículo em ação no ensino fundamental dos anos finais, trabalhar o que é atitude histórica, tanto na BNCC como ela aparece no currículo em ação, trazer também um pouco do raciocínio geográfico e pensamento espacial, como ele foi pensado na BNCC e como ele se apresenta nas atividades do caderno do aluno, e trazer o currículo em ação no ensino médio, com as habilidades socioemocionais em foco, que aparecem bastante no terceiro bimestre, e a questão da interdisciplinaridade. Vamos se aprofundar um pouquinho na situação de aprendizagem 3 do terceiro bimestre e trazer uma sugestão de atividade para se trabalhar a interdisciplinaridade entre as áreas, dentro das habilidades e competências que o aluno deve desenvolver dentro do currículo. E, finalmente, vamos para o encerramento e os agradecimentos. Então, quando a gente vai pensar um pouquinho nos fundamentos pedagógicos do currículo em ação, a gente está pensando na formação desse aluno dentro do século XXI. Então, qual é o objetivo, né, do currículo em ação? É formar esse cidadão autônomo, que ele seja capaz de interagir de maneira crítica, solidária, que ele seja capaz de atuar no mundo e nos seus arredores de maneira consciente, que ele seja eficaz nas ações que demandam análise criteriosa, que ele tenha as suas ações pautadas não no senso comum, mas no senso crítico, que ele tome decisões que impactam o bem comum e a sociedade como um todo, que ele possa buscar analisar criticamente diferentes informações, isso é o mais importante, né, de que ele saiba buscar essas informações e quais são as fontes confiáveis dessas informações, e que ele tenha essa plena consciência de que a aprendizagem é para a vida toda dele, não é só nesse momento que ele está na escola. Quais são os fundamentos pedagógicos do currículo em ação? O currículo em ação ele fala de formação integral do estudante, das competências, também a utilização de metodologias ativas é muito importante dentro do currículo em ação, então vocês já devem ter percebido que em vários momentos, nas situações de aprendizagem do caderno do aluno, sempre é mobilizado uma sala de aula invertida, uma aprendizagem baseada em projetos. Então, é muito importante que vocês tragam as metodologias ativas nas situações de aprendizagem e que isso essa aprendizagem seja significativa para o estudante, porque o objetivo das metodologias ativas dentro do currículo é trazer essa realidade do estudante e essa aprendizagem significativa, que ele possa conectar o que ele está aprendendo em sala de aula com a realidade dele. Uso de tecnologias na educação também, então vários momentos do caderno do aluno a gente vê que vamos, utilize esse aplicativo e ele mesmo dá, os exemplos, né, para poder usar a tecnologia, coloca lá um QR Code para que o aluno possa utilizar aquele exemplo, então o uso de tecnologias na educação é muito importante dentro do currículo em ação. O currículo em ação também está trabalhando com essa questão dos multiletramentos, é muito importante dentro do currículo em ação essa questão da alfabetização, mas não a alfabetização apenas para que o aluno saiba ler e escrever, mas que ele tenha essa compreensão do que isso significa, dos signos, dos códigos. E, é claro, o projeto de vida. Então, a base do currículo em ação, principalmente no ensino médio, porque o aluno vai ter que agora fazer as suas escolhas dos itinerários formativos de acordo com o que ele deseja para a sua vida.
Então, quem é esse aluno, né, do século XXI? É um aluno que está muito conectado com a cultura digital. Então, como trazer essa cultura digital para dentro do currículo também? Se o aluno utiliza a cultura digital, faz uso das tecnologias, ele tem capacidade de se tornar um analista crítico das situações, porque ele entende tudo que é dito, estudado e é fruto da seleção prévia, ele tem esse papel de protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem, é um estudante transformador, porque usa o que foi aprendido de diferentes formas. Ele é um criador de sentidos, porque ele entende como diferentes gêneros e tecnologias operam. E a gente quer formar também um aluno que seja um usuário funcional, que ele tenha competência técnica, mas também um conhecimento prático. Muito do compromisso da formação integral está dentro das competências gerais da nova BNCC, que elas devem ser desenvolvidas durante todo o processo da educação básica. As ciências gerais da nova BNCC estão a todo momento sendo mobilizadas dentro do currículo em ação, né, através das situações de aprendizagem, através das habilidades específicas das áreas e através das habilidades socioemocionais também. Então, um ponto principal do currículo em ação é o que é competência. Então, no currículo em ação, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E nesse sentido, como vocês podem ver, as competências gerais elas estão mobilizando simultaneamente documentos que vão corresponder aos saberes, conceitos e procedimentos, as habilidades que supõem o saber fazer, ou seja, como eu vou utilizar aquele conhecimento para resolver os meus desafios, as atitudes que se referem ao querer fazer, né, levando a decidir se vamos ou não exercitar as nossas habilidades, e os valores que consistem no saber ser e no saber conviver. Então, esses valores estão sempre orientados por preceitos morais e éticos e constituem a base do relacionamento social e humano. Então, eles são esses saberes, esses valores eles são determinantes para pautar atitudes que colaborem sempre para essa sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, trazendo um pouquinho de quem é o cidadão que a gente quer formar ao final do ensino fundamental, é aquilo que eu já falei, né, que é aquele cidadão autônomo, capaz de interagir, capaz de agir no mundo e que ele seja consciente das suas ações. Não vou eu trouxe um pouquinho dos fundamentos pedagógicos do currículo em ação, não consegui me aprofundar da maneira que eu queria, porque, o tempo aqui é curto e a gente preferiu trazer uma abordagem que a gente, mergulhasse um pouquinho mais nos componentes de história, geografia e na parte de ciências humanas do ensino médio. Então agora eu vou deixar vocês com o PCNP Valdir de História, que vai trazer um pouquinho do que é a atitude historiadora na BNCC e como que a gente pode identificar essa atitude historiadora nas atividades do caderno do aluno. Até mais. Olá, professores, olá, professoras. Dando continuidade à nossa TPC, a gente vai falar um pouco sobre a atitude historiadora, né, que está lá presente no currículo em ação. Um conceito importante para a história, lembrando que no final do ensino fundamental, aí a importância dessa formação para a cidadania, para a autonomia do estudante, né, que o aluno termine o ensino, que o estudante termine o ensino fundamental com senso crítico, né, com senso de solidariedade, ter uma percepção de uma análise crítica da sociedade como um todo, né, estabelecer aí relações, conexões. Então, esses são alguns critérios aí fundamentais para a formação do aluno, para a formação do estudante no ensino fundamental. Então, a atitude historiadora vai contribuir para isso dentro do currículo em ação, essa formação integral do estudante, essa formação geral do estudante, preparando ele para a ação cidadã, para interagir, transformar a sociedade, entender a sociedade e as relações sociais estabelecidas na questão da formação do estudante pós ensino fundamental. Bom,
eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, né, uma interação para vocês refletirem um pouco e interagir com a gente. Para vocês, o que é ensinar história sobre a perspectiva da atitude historiadora? São 2 minutos para vocês refletirem e pensarem um pouco sobre isso. Vamos lá, né? Esperamos que vocês tenham refletido bastante aí, socializado aí no chat com os professores, com as professoras. Vamos então falar um pouco da atitude historiadora, né? Esse termo aí utilizado no currículo paulista, na BNCC, né? Então ele trata um pouco dessa importância do conhecimento historiográfico para oferecer suporte, né, para a leitura das relações estabelecidas entre o passado, o presente, né? Então, refere ao movimento que os professores e estudantes devem realizar para se posicionarem como sujeitos frente ao processo de ensino e aprendizagem, fazendo uso da comparação, da contextualização, da interpretação das fontes, essa reflexão histórica sobre a sociedade na qual esses estudantes vivem, ele podendo aí analisar e propor soluções para possíveis problemas aí detectado por esse aluno através dos estudos aí de história. Essa atitude historiadora aí vai dar aí condições para que o aluno, né, utilizando dos conhecimentos históricos, ele possa ler, interpretar e analisar de forma crítica e consciente o presente, fazendo aí projeções de futuro, eu redefinindo conhecimentos do passado, nas diversas situações sociais, nas quais as narrativas históricas aí estão presentes das formas tanto implícitas, né, como explícitas. Então, o aluno conseguir ler nas entrelinhas e junto com o professor aí, nesse processo de ensino-aprendizagem, ele possa exercer, colocar em prática essa atitude de pesquisa, essa atitude de ciência, essa atitude de poder, na análise de fontes, das diversas fontes, aí ele poder tirar as suas conclusões e o entendimento dele na relação com os outros seres, esse entendimento do estudante na relação dentro da sociedade. Então, essa atitude historiadora vai permear todo o currículo, né? E não tem também a intenção de formar historiadores, mas que
que o estudante tenha esses pressupostos básicos para entender a sociedade e os processos históricos que ele está inserido e ele podendo interagir socialmente. Bom, a atitude historiadora apresenta eixos, né? São aí 5 eixos que a gente vai comentar um pouco, presentes aí na atitude historiadora. Um dos eixos é a identificação, o outro é a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise. São esses movimentos aí que os estudantes, juntamente com o professor, vai colocar em prática, né, no processo de atitude historiadora. Lembrando aí que essa atitude historiadora está relacionada ao processo de leitura do mundo, né? Então é importante que o aluno, nessa atitude historiadora, possa ler o mundo. Bom, vamos lá então. Como que o professor, a professora, como que a gente pode estimular a atitude historiadora nos estudantes? O currículo em ação tem bastante presente que a aprendizagem é fruto de conhecimentos que o aluno vai adquirir, o professor, a professora, nessa relação humana, né? Estabelecendo aí essas relações estabelecidas dentro dos variados espaços sociais, né? Então, essa relação do estudante, do professor, por exemplo, dentro do espaço escolar, né? Essa interação aluno-aluno, interação professor-professor, professor-estudante, estudante, os demais membros da comunidade escolar, tudo isso é um terreno fértil aí para essa atitude historiadora, esse espaço de aprendizagem, né? Então, essas operações cognitivas aí que os estudantes vão estabelecer com as fontes históricas, com seus objetos de análise, né? Interpretando, questionando, para, enfim, produzir aí uma narrativa do passado a partir da perspectiva do estudante, a partir da perspectiva do professor, comparando aí com outras narrativas já existentes. Então, esse estímulo à atitude historiadora é esse processo todo de análise, interpretação e questionamento de diversas fontes, das diversas fontes historiográficas que está presente aí nos espaços que o aluno vive, nos espaços que o professor e o aluno se relaciona dentro da comunidade escolar. Então, todos esses espaços são espaços de aprendizagem. Bom, vamos lá a um dos eixos, que é a identificação, né? Então, a identificação é essa análise, né? Esse questionamento que o estudante vai fazer de acordo com a fonte que está colocada para ele aí, de acordo com o objeto ou o evento que está colocado para ele, né? É o reconhecimento desse evento, desse objeto. Por exemplo, a gente tem aí esse objeto, essas 2 rodas que estão aparecendo para vocês aí, né? Então, é esse questionamento, né, do que é feito esse objeto, quem produziu esse objeto, para que serve, quem consome esse objeto, e seu significado, se alterou no tempo ou não. Então, essas análises todas, essa identificação do objeto de estudo ou do evento de estudo. Esse é o primeiro eixo aí que a gente vai identificar dentro da atitude historiadora presente no currículo em ação. O outro eixo é o eixo da comparação. Então, nos processos históricos aí, como que o aluno pode estabelecer, o estudante pode estabelecer semelhanças e diferenças, né? Então, é um procedimento fundamental para a aprendizagem, essa compreensão das sociedades e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, como que ele vai comparar uma sociedade com a outra? Como que ele vai estabelecer essas diferenciações, essas semelhanças, né, de uma sociedade para outra? E aqui a gente tem um exemplo nas imagens da tatuagem, né? Então, diversas sociedades, em diversos momentos históricos, utilizam ou utilizaram
esse registro de imagens na pele, quais são os significados para as diversas sociedades, quais as diferenças e semelhanças para a tatuagem, por exemplo, para as diversas sociedades que o estudante está estudando, né? Então, comparação dentro da atitude historiadora é fundamental para a aprendizagem e o aprofundamento do conhecimento histórico do estudante. Então, esse movimento, a professora vai realizar junto com o estudante. O outro eixo é da contextualização, que também é de fundamental importância, né? Onde os estudantes devem identificar em um contexto o momento em que as circunstâncias históricas é analisada e as condições específicas daquele momento histórico, né? Inserindo o evento em um quadro mais amplo de referências sociais, culturais e econômicas. Então, contextualizar o momento histórico, né? É o aluno entender esse momento histórico e estabelecendo as relações com outros momentos históricos. Então, essa contextualização vai dar sentido para o conhecimento histórico e vai fazer com que o estudante compreenda essas relações estabelecidas historicamente, essas dependências, né, de um momento histórico com outro, e como que os diversos momentos históricos influenciam o presente, como que o passado influencia o presente, como que o estudante pode entender-se, né, dentro da sociedade e do contexto que ele está vivenciando. Então, a contextualização também, dentro desse movimento de atitude historiadora, é muito importante. Um outro eixo é da interpretação. Interpretações variadas sobre o mesmo objeto tornam mais clara a relação sujeito e objeto, e, ao mesmo tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e dos argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Então, como que o aluno interpreta uma variedade de contextos históricos, né? Qual a interpretação que ele dá? Como que ele pode analisar outras interpretações? E como que ele pode formular, como é que ele pode estabelecer a sua interpretação de acordo com os conhecimentos históricos, de acordo com as relações que ele estabelece com o professor, com a professora, com os outros estudantes. Então, essa interpretação histórica vai depender de conhecimentos adquiridos, vai ter de informações adquiridas, de contextos históricos analisado e avaliado pelo estudante juntamente com o professor. Por último, aí a gente tem a análise, né? Esse eixo da análise que é muito importante e complexa também, né? É uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar a própria escrita da história, né? E considerar que, apesar do esforço de organização, de busca de sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa, né? Então, a análise, ela vai trazer esse exercício cognitivo, né? Vai desenvolver o raciocínio histórico do aluno, né? Então, através da análise, através da comparação de fontes, através da comparação das diferentes interpretações, através da contextualização, todos os eixos anteriores vão contribuir para essa análise do estudante, né? Juntamente com o professor. Então, essa parte analítica, né, é fundamental para a atitude historiadora, para o entendimento do estudante, do mundo que o cerca, dos acontecimentos históricos que o cerca, né, e das relações sociais estabelecidas nesse contexto histórico, né? Então, esse pensamento analítico é o pensamento científico, de análise, de interpretação, de fontes diversas, né, de comparações de diversas fontes, para o aluno formar aí a sua visão de mundo, o seu entendimento de mundo, e como que ele está inserido nesse mundo. E aí a gente tem aqui a Hannah Arendt, né, falando sobre análise, dessa complexidade da análise. Ela vai falar que trata-se de um saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer,
que só se completa com a morte. Então, nesse sentido, a análise é impossível de ser concluída, né? Incapaz de ser reproduzida. São resultados finais que exigem do sujeito uma compreensão estética e principalmente ética do objeto em questão. Então, quer dizer, a análise tem toda essa complexidade aí, como a Hannah Arendt colocou para a gente aqui, né? Então, para a gente, então, explorar um pouco aí a atitude historiadora no currículo em ação, a gente vai aí para vivenciar a prática da construção de uma atitude historiadora, utilizando diversos documentos e fontes históricas, né? Então, esse é o objetivo da gente aí. A gente vai um pouco para essa prática aí de explorar a atitude historiadora no currículo. Não é novidade, eu sei que vocês já conhecem o currículo, já fizeram esse exercício todo, né? Só para a gente pensar junto aqui e verificar dentro do currículo como é que a gente pode explorar essa atitude historiadora. Vamos lá. Bom, então aqui é uma atividade do currículo em ação do 6º ano do ensino fundamental. Está aí no volume 3 do caderno do caderno do aluno, do caderno de história. A situação de aprendizagem em uma cidadania e as formas de governo na antiguidade clássica. Então, a gente vai verificar aqui esses dois eixos aí, o eixo de identificação e interpretação. Então, que fonte que o caderno do aluno coloca para a gente aqui, né? É um texto aqui, é uma tradução livre do espanhol, da Política de Aristóteles. Então, essa análise aí, essa fonte histórica aí que essa atividade 3 coloca para vocês aí. Nessa situação de aprendizagem, então, espera-se que o aluno possa compreender o que era a cidadania na antiguidade clássica, né? Então tem essa ideia de identificar aí o que era a cidadania na antiguidade clássica, as lógicas aí de inclusão, de exclusão da época, e ainda dentro dessa questão da política na antiguidade, o aluno possa analisar o conceito de império e como a formação, sobretudo do Império Romano, marcou a forma de governar na antiguidade e influenciou noções de períodos históricos posteriores. Então, ele vai identificar essas questões aí, vai interpretar esses momentos históricos e comparar, né? Comparar com o presente, entender esse passado, fazendo essa analogia com o presente. Então, nessa análise, ele vai aí, a proposta é que ele identifique e grife os trechos na fonte aos quais Aristóteles apresenta a sua visão sobre quem eram os cidadãos. Então, de acordo com a análise da fonte, do livro aí, terceiro, do Estado e do Cidadão, a teoria dos governos e soberania do reino, de Aristóteles, como é que o aluno vai identificar aí, nessa fonte, a visão sobre quem eram os cidadãos. E, num segundo momento, depois o aluno vai escrever com suas palavras sobre qual era a visão desse filósofo e como ele justifica o seu ponto de vista. Então, ele vai identificar e vai interpretar aí, dentro dessa fonte, esses conceitos de cidadania na antiguidade e vai fazer aí a comparação, a interpretação e essa relação com o presente. Então, é uma situação de aprendizagem muito, muito interessante aí, né? Tratando da cidadania e das formas de governo na antiguidade clássica, que permite trabalhar esses dois eixos aí, identificação e interpretação. E aí a gente vai aí também explorar outras fontes históricas, né? Então tem esse dinamismo aí do currículo em ação que permite e sugere, aponta e outras fontes. Então, visita a museus virtuais, né, em momento de pandemia, né? Então, recursos audiovisuais, né? Documentos escritos, como a gente tem aí o exemplo de jornal, ou jornais, ou revistas, ou outros documentos escritos. Então, a gente tem essa diversidade de fontes para serem exploradas dentro da atitude historiadora. E
E essa é a sugestão mesmo, e essa é a proposta do currículo em ação, essa utilização de diversas fontes para que o estudante possa, explorando essas fontes, analisando essas fontes, possa aprender, né, aprender e trabalhar a atitude historiadora. Outras fontes aqui que a gente sugere, né, são as fontes de cultura material, as pinturas, jogos. Então, são todas ferramentas aí, são todas fontes que passíveis de análise do estudante, justamente com o professor, fazer essas reflexões aí, trazer para o aluno essas reflexões dentro da atitude historiadora. Então, a atitude historiadora pressupõe uma diversidade de trabalho com fontes históricas. Isso é muito importante para a aprendizagem do estudante. Bom, então, é um pouco isso que eu trago para vocês, que eu trouxe para vocês. Espero que vocês possam aí utilizar esse currículo em ação nessa abordagem aí da atitude historiadora. Vocês ficam agora com o PCNP Vanderlei, que vai falar um pouco aí do raciocínio geográfico e o pensamento espacial. Boa continuidade de trabalho para vocês e até uma próxima. Eu passo aí para o PCNP Vanderlei para dar continuidade. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Valdir. Dando prosseguimento à nossa TPC, assim como nós temos um currículo que se preocupa em desenvolver a atitude historiadora, tem como proposta desenvolver a atitude historiadora no estudante, nós também temos em geografia o objetivo de desenvolver o raciocínio geográfico e pensamento espacial. Uma concepção está lá presente na BNCC e também em outros currículos, né, pelo mundo afora, como o Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Austrália, Chile. Então, vamos começar essa reflexão lembrando que, para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens de geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. Não quer dizer, obviamente, que ele já não tenha nenhum tipo de raciocínio geográfico antes de entrar na escola, antes de iniciar os estudos escolares. Ele já faz uma leitura do mundo, ele já tem capacidade para se localizar, né? Senão ele não poderia andar pelo bairro, pela cidade. Então, ele já tem alguns elementos desse raciocínio geográfico, muitas vezes de forma rudimentar, né? Em algumas vezes assim, um pouco mais desenvolvido, e a proposta é tornar esse raciocínio cada vez mais complexo ao longo da educação básica. Então, vamos começar com uma perguntinha para a nossa interação. Como desenvolver o raciocínio geográfico nos estudantes, caros professores? 2 minutos aí no chat.
Obrigado pela participação, professores. Dando prosseguimento aqui, o currículo traz novas dimensões para a realização da leitura de mundo pelo aluno. Essa é a proposta, né? Como a gente sabe, antes o currículo, o estudo, né, do componente estava mais pautado na leitura, na interpretação da paisagem, em um aluno mapeador consciente, e agora esse estudo se volta mais para estimular um pensamento espacial atrelado ao raciocínio geográfico. Importante aqui lembrar, professores, como outros estudiosos da área de geografia já comentaram, já apresentaram, nenhum fenômeno, a priori, ele é geográfico, né? Para ser considerado geográfico, o que torna um fenômeno geográfico é a maneira como nós olhamos, como nós encaramos, interpretamos esse fenômeno. Então, é necessário que o fator posição ou situação diferencie esse fenômeno, né? Quando nós nos perguntamos por que aqui e não ali, então já iniciamos aí esse raciocínio geográfico, que já começamos a considerar o fenômeno como geográfico, né? O onde ele importa muito, né? Explicar a complexidade dessa localização é o objetivo quando nós raciocinamos geograficamente. Então, vamos ver um pouco mais sobre esse raciocínio geográfico. Muitos de vocês já colocaram no chat, né, alguns elementos importantes, mas vamos sintetizar aqui. O raciocínio geográfico, como está presente na própria BNCC, é uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplicando determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade. Esses princípios que a BNCC traz, né, e que o currículo em ação retoma, são justamente 7. Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Vamos começar com o princípio da analogia. Analogia, o que vem a ser esse princípio? Segundo ele, um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das semelhanças entre os fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Então, se a gente pensar num terremoto no Japão, um terremoto no Haiti, apesar das peculiaridades dos países, dessas regiões, nós temos aí semelhanças entre os fenômenos. Outra coisa também, por exemplo, comparar, né, olhar aí uma floresta no Congo, lá na África, ou a floresta amazônica, nós conseguimos identificar semelhanças, né, ao observar imagens, né, para quem nunca visitou as duas florestas, mas pelas imagens podemos considerar semelhanças, identificar semelhanças entre essas áreas, entre esses fenômenos. Outro princípio aqui é a conexão. Segundo esse princípio, um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. A ocupação de território de morros, né, de locais aí que antes eram ocupados por matas nativas aí, e habitações, e agora passam a ser ocupados por habitações muitas vezes precárias, né? Você não vê esse fenômeno isoladamente, mas causa de uma desigualdade social, por exemplo, que espanta as pessoas aí, afugenta as pessoas dos grandes centros para as periferias. Mas também você pode pensar o derretimento das geleiras, né? Derretimento das geleiras está conectado ao aquecimento global, que também está conectado à emissão dos gases poluentes na atmosfera. Então, só para dar um exemplo aí de como um fenômeno geográfico está em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. Outro princípio aqui é a diferenciação. Aqui, uma vez que você já fez a analogia entre os fenômenos, entre as áreas, agora nós temos nessa diferenciação a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, resultando na diferença entre as áreas. Então, você pode comparar o clima de uma região que é mais gelado com o clima de outro que é árido, que é seco, que é quente, né? Ou você pode também pensar na vegetação da Amazônia com a vegetação do Cerrado, né? Ou do sertão nordestino. Então, a gente tem o mesmo objeto ali, pensando em vegetação, mas como ele se diferencia nas regiões, diversas regiões do planeta. Outro princípio aqui é a distribuição.
segundo esse princípio, né, ele exprime como os objetos se repartem pelo espaço. Por exemplo, você pegar um mapa e procurando a distribuição da população indígena no Brasil. É um exemplo aí desse princípio do raciocínio geográfico. Ou você se perguntar o que existe em cada lugar, você se perguntar também onde é que estão as cidades, onde se localizam determinados objetos, como as torres de internet, né? Então, você tem aí essa questão da distribuição, princípio da distribuição. Outro princípio, extensão. Segundo ele, o espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. O fenômeno geográfico, ele compreende um espaço finito, né? Existe uma extensão aí. Por exemplo, até onde a floresta amazônica vai, né? Qual a extensão da floresta amazônica? Ou, se você se perguntar aí, um fenômeno ocorre de onde até onde, né? Onde começa e onde termina? Qual é o tamanho de um município, por exemplo? Então, exemplos aí da aplicação do princípio da extensão. Localização. Esse princípio, né, refere-se à posição particular de um objeto na superfície terrestre. Nesse caso aqui, a gente pode lembrar facilmente das coordenadas, né? Longitude, latitude, que aí nos dá aí o referenciamento frio, né? Então, as coordenadas geográficas não dão esse referenciamento frio. Mas você pode também pensar na questão do lugar, que aí tem a ver com o estabelecimento das relações sociais, né, que ali se firmam. Então, há uma relação de identidade com esse lugar, né, geralmente falando da ocupação humana. Então, localização, um princípio importante aí no raciocínio geográfico. E agora, o último princípio, que é a ordem. A ordem aqui refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que o produziu. Aqui a gente poderia lembrar, por exemplo, formas, né, de governo, né, sistemas de estrutura de governo, como presidencialismo, parlamentarismo, que vão diferenciar aí a ordem das coisas, né, na sociedade. E podemos pensar nessas decisões políticas e de planejamento territorial que vão determinar por onde passa uma estrada, onde é construído, onde são construídas as casas, setores, zonas comerciais, zonas industriais. Então, nós temos aí regras de estruturação do espaço. Muito bem, professores. Agora, esses princípios aí, né, a gente está pensando aí no raciocínio geográfico, no pensamento espacial, eles perpassam, né, as 5 unidades temáticas do currículo paulista, né, a saber, o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial e natureza, ambientes e qualidade de vida. Essas 5 unidades temáticas do currículo paulista em geografia. A aplicação dos princípios desse raciocínio geográfico em sala de aula também vai preparar o estudante para perceber e questionar o que se materializa no espaço. Então, se perguntarmos por que algo está exatamente ali naquelas coordenadas, será necessário pesquisar processos e identificar para que e para quem serve esse objeto construído. O mesmo vale para locais onde não há construção. Por que não se construiu ali? Quem se beneficia desse vazio? Então, essas perguntas, elas já introduzem, né, já expressam o raciocínio geográfico. O exemplo aqui, né, que a gente tira do currículo em ação, o caderno do 9º ano, volume 3 desse bimestre, que está trabalhando a habilidade de analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania, com objeto de conhecimento delimitado, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial, dentro da unidade temática Mundo do Trabalho, nós temos essa situação de aprendizagem 1, desse caderno do volume 3. Setores da economia e a tecnologia nos países europeus, asiáticos e oceânicos. Então, há uma proposta aqui, né, gente, dentro dessa situação de aprendizagem, em que os alunos
eles em grupo, né, escolham um dos 4 temas a seguir, né? Por exemplo, polos tecnológicos na Ásia, Bollywood e a indústria do entretenimento na Índia, Austrália e a agricultura 4.0, tecnologias para o meio ambiente na Europa. Então, os alunos escolheriam, né, em grupo um desses temas ou outros que o professor e os próprios alunos acharem também interessantes. Podem ser incorporados nessa pesquisa aí. Então, os alunos, após a pesquisa, né, o levantamento de dados, informações sobre o tema escolhido, eles utilizariam as etapas do fluxograma que está aqui presente para elaboração de um artigo jornalístico. Então, vão elaborar um artigo e a ideia é publicar esse artigo, né? Então, o artigo jornalístico que está já indicado no caderno do aluno possui a função de difundir as informações para o público em geral. Então, isso é importante que o aluno tenha noção, sendo estruturado a partir de perguntas como o que, ou seja, o acontecimento, o evento, o fato ocorrido, quem, qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento, quando, momento em que o fato ocorreu, onde, local em que aconteceu o episódio, e o como, modo como ocorreu o evento, além, é claro, do porquê, qual a causa do evento. Então, a gente tem perguntinhas básicas para nortear o aluno na produção desse artigo. Então, os alunos iriam construir colaborativamente na escola, pode ser a proposta aqui, né, um varal, né, ou um painel digital para expor os artigos jornalísticos. Claro que a gente está num ambiente de tecnologia para aqueles que possuem acesso à tecnologia, a proposta de você utilizar o Canva, né, para elaborar, né, o jornal, fica como uma página de jornal, né, realmente. Padlet também nos possibilita essa construção do jornal. O Flipsnack, né, criador de jornal online grátis, então a gente pode construir, já vai dispondo os artigos, a matéria, né, título da matéria, né, a gente pode ir distribuindo as imagens tal, no formato de um jornal. No Canva, por exemplo, você já tem lá um template, né, apenas para você já inserindo os artigos, as imagens. Então fica bem interessante como produto dessa atividade, um trabalho aí mediado por essa tecnologia digital de informação e comunicação. Então, são esses os recursos tecnológicos de apoio. Essa atividade nos permite ao aluno também trabalhar os princípios, os 7 princípios que estão presentes ali no raciocínio geográfico. Importante, gente, só finalizar aqui com vocês uma ideia, né? Por que a gente está trabalhando com essa questão do raciocínio geográfico, está frisando isso? Bom, porque a ideia é que na educação básica possa ocorrer um movimento em que o aluno parte da condição espacial para atingir uma consciência espacial. Porque condição espacial todos nós temos, né? Ninguém está vivendo fora de um espaço. Estamos situados, estamos numa localização, né? Nós ocupamos um espaço. Mas a consciência do espaço, a consciência crítica do espaço, isso não nos vem naturalmente. Então, é necessário que seja desenvolvida ao longo da educação básica e ao longo da vida, né? Para quem vai continuar aprimorando o raciocínio geográfico. Então, a ideia é partir de uma leitura ingênua da realidade para uma leitura crítica dessa realidade, ou seja, a leitura crítica dos fenômenos, sejam eles naturais, sociais, né, humanos, né, no caso, que a gente trabalha aí, geografia, as relações sociais estabelecidas no espaço geográfico, as relações entre a sociedade e o meio. Então, pensar a ação humana, como ela interfere no meio, e fenômenos naturais que interferem também nas relações humanas. Então, a gente tem aí a proposta de desenvolver ao longo da educação básica e de maneira mais específica aqui em geografia, obviamente, esse raciocínio geográfico. Então, vamos passar aí a palavra para Isabela. Olá, eu voltei para falar um pouquinho agora do currículo em ação na etapa do ensino médio.
Então, eu resolvi dar uma abordagem. O currículo em ação ele é muito amplo, a gente pode dar várias abordagens, mas eu resolvi me aprofundar nas habilidades socioemocionais em foco, porque elas aparecem com mais força nesse terceiro bimestre para a área de ciências humanas, e a questão da interdisciplinaridade. Então, o que eu trouxe aqui hoje para vocês é um pouco de como esse currículo do ensino médio está estruturado, como os nossos componentes curriculares conversam entre si por trabalharem a mesma habilidade, a mesma competência, e, como no caderno do aluno, várias vezes o aluno ele tem que ficar voltando em um assunto de outra disciplina. Então, por exemplo, ele está numa atividade de geografia, e aí lá tem um desafio interdisciplinar. Então ele fala assim: "Ah, você já viu esse assunto em filosofia e sociologia. Retome lá esses conhecimentos para poder prosseguir nessa atividade". Então eu vou trazer como é importante trabalhar essa interdisciplinaridade do currículo em ação, e também os desafios, e também as vantagens de se trabalhar a interdisciplinaridade. E eu vou repassar um pouquinho, né, pelo currículo em ação, em uma situação de aprendizagem específica, mas depois eu vou dar uma sugestão no final, que o aluno passe por essas situações de aprendizagem no caderno de aluno, que o professor da área, né, biologia, filosofia, geografia e história, que eles possam trabalhar em conjunto para fechar esse conhecimento para o aluno. Antes para o aluno, ele perceber por que existe esse movimento dentro da apostila, do caderno do aluno? Quais são as conexões que tem entre as disciplinas? Então, é importante o aluno compreender isso para que ele, além dele questionar o porquê que eu tenho que ficar voltando toda hora em outra disciplina, mas também a importância disso. Então, falando um pouquinho, o terceiro bimestre do currículo em ação, na área de ciências humanas, ele está focando nas habilidades socioemocionais em foco. Então, nos bimestres anteriores, o currículo trabalhou com algumas habilidades socioemocionais, mas para o terceiro bimestre, cada situação de aprendizagem, cada componente curricular tem uma habilidade socioemocional em foco. Então, a diferença desse bimestre para os outros é que nos outros bimestres eram orientações para se trabalhar determinada habilidade, e agora cada habilidade tem uma específica. Então, a competência socioemocional em foco, por situação de aprendizagem, foi selecionada de acordo com as metodologias previstas ou por afinidade com as habilidades específicas do objeto de conhecimento em questão. Eu trouxe esse esquema que é muito interessante, aparece também dentro do caderno do professor, que é as etapas que o professor precisa percorrer para que essas habilidades socioemocionais, de fato, estejam sendo mobilizadas. Então, a primeira etapa é a sensibilização. Então, o professor vai apresentar a competência socioemocional em foco para os estudantes e também realizar esse levantamento de conhecimentos prévios da turma. E é interessante realizar esse levantamento, pode ser por meio do diálogo mesmo, em sala de aula, tanto no momento presencial quanto no momento híbrido, mas também pode ser utilizado um questionário. Você pode, por exemplo, fazer um questionário sobre qual é a expectativa do estudante em trabalhar com aquela determinada habilidade socioemocional. Na área de levantamento de expectativa sobre determinado assunto, né, isso se chama autorregulação da aprendizagem. Então, se você fizer um questionário no começo da atividade e um no final, o aluno vai poder medir o quanto que ele evoluiu nessa competência, o quanto ele aprendeu, e também o quanto ele precisa pesquisar por conta própria, o que ele precisa adquirir conhecimento. E aí a segunda etapa é o acompanhamento. O professor faz o acompanhamento sempre estimulando a interação com os objetos de conhecimento dos componentes curriculares e fazendo as atividades junto com o exercício da competência socioemocional em foco. E também levar esse convite à reflexão sobre o exercício, né? Perguntar para os alunos, vocês acham que essa atividade ela teve sucesso em mobilizar a empatia, por exemplo? Ou você acha que outro tipo de atividade ia ser melhor para você aprender esse determinado assunto? Então, sempre fazer esse acompanhamento, estimulando que os alunos também falem se aquela determinada atividade fez efeito para ele ou não, ele queria uma atividade que fosse mais próxima da realidade dele. Então, pensar
tudo isso também é importante. E a terceira etapa é da avaliação em processo. Então, fazer a autoavaliação dos estudantes em conversas motivadas pelos professores. Então, se o professor aplicou aquele questionário de expectativa do aluno no começo da situação de aprendizagem, ele pode aplicar um no final, para o aluno perceber se aquela expectativa que ele tinha foi cumprida ou o que, que ele precisa realizar ainda, o que, que ele precisa aprender, que tipo de conhecimento ele precisa mobilizar aí nessa situação de aprendizagem. Ciências socioemocionais, elas podem estar sendo mobilizadas através da estratégia SAFE, que é uma estratégia que já foi utilizada nos outros bimestres, que também é muito utilizada dentro do projeto de vida, nas habilidades socioemocionais. E como é que você vai adaptar essa estratégia SAFE para as necessidades dos alunos? Então, utilizar material e atividade adaptado. Como eu falei, se no acompanhamento você perceber que o estudante não está engajado com aquela determinada atividade, vamos sugerir outra atividade para o estudante, para que alguma coisa que seja relevante para ele, incorporar atividades reais, assuntos reais, situações do cotidiano do estudante e promover também a oportunidade dos alunos participarem das tarefas, de dar a sua opinião, de sempre estar ali fazendo esse diálogo com o professor. Bom, então eu trouxe aqui um quadro que também está no caderno do professor, que ele fala certinho quais são as competências socioemocionais para cada situação de aprendizagem em cada componente curricular. Então, percebam que o tema da situação de aprendizagem é sempre o mesmo nos componentes curriculares, mas com habilidades socioemocionais em foco diferentes. Então, por exemplo, na situação de aprendizagem 2, em geografia, que é a reprodução do espaço, a competência socioemocional em foco é a organização. Enquanto que em história, no mesmo tema, a habilidade socioemocional em foco é a curiosidade para aprender. Então, vocês podem ver que cada uma dos componentes curriculares de cada situação de aprendizagem tem uma competência socioemocional em foco diferente para ser trabalhada. Agora que a gente já falou um pouquinho da habilidade socioemocional e foco, vamos focar no ensino interdisciplinar. Então, antes de mais nada, é importante conceitualizar o que é o ensino interdisciplinar. Então, eu trouxe aqui uma conceitualização do Fazenda, que ele fala que a interdisciplinaridade é um termo usado na caracterização da colaboração entre disciplinas diversas ou segmentos diferentes, com um objetivo em comum. Então, quais são os benefícios de trabalhar com a interdisciplinaridade, né, para os estudantes? A proposta de trabalhar por áreas do conhecimento, que é como o ensino médio está todo estruturado. Uma efetiva experiência da realidade vivida pelos indivíduos, porque na nossa vida, nada é fragmentado, né? Então, assim, quando acontece um fenômeno na sociedade, ele não está fragmentado nas disciplinas como a gente vê no currículo, de forma geral, no currículo tradicional que a gente está acostumado, dessa fragmentação das disciplinas. Então, quando você tem um fenômeno e você observa ele com vários olhares diferentes, a experiência fica muito mais rica para o estudante. Ali um fato social, um fenômeno acontecendo na sociedade, e eu vou trazer contribuições da história, vou ter esse olhar histórico para esse fenômeno, eu vou trazer abordagens da geografia, da filosofia, da sociologia, isso tudo, para compreender o fenômeno, fica muito mais palpável para os alunos, eles conseguem compreender melhor a partir da perspectiva de vários olhares. Então, é muito interessante para os estudantes esse olhar interdisciplinar. E as fronteiras entre as disciplinas se tornam permeáveis, que é todo o objetivo do currículo em ação do ensino médio, né, de trabalhar com uma única habilidade e essa única habilidade que vai nortear o trabalho dos componentes curriculares. Cada componente curricular está olhando para um objeto de conhecimento, mas eles estão desenvolvendo a mesma habilidade. Então, a prática interdisciplinar, ela procura romper com esses padrões tradicionais, que priorizam a construção do conhecimento de maneira fragmentada, ela começa a revelar pontos em comum, favorece análises críticas a respeito de diferentes abordagens sobre um mesmo assunto. Então, é muito interessante pensar um pouco no ensino interdisciplinar dentro do currículo em ação.
Buscando ter esse olhar interdisciplinar dentro do currículo em ação, nós resolvemos analisar a situação de aprendizagem 3 para ver o que a gente pode, como a gente pode trabalhar a interdisciplinaridade dentro dessas situações de aprendizagem. Então, nesse sentido, eu trouxe um mapa mental da situação de aprendizagem 3, né? Fiz um esqueminha aí para poder compreender melhor como esse currículo está estruturado. Pode ser que esteja bem pequenininho, né, por causa que tem muitas coisas a serem mobilizadas nessa mesma situação de aprendizagem, mas depois, se vocês quiserem, eu posso até fornecer para vocês essa imagem. É um exercício interessante para mim, porque quando você coloca, né, num plano só todo o que o currículo está abarcando, fica muito mais fácil compreender qual que é o objetivo dele. Então, a gente pode ver que a situação de aprendizagem 3, ela tem como tema um tema único: as formas de ser e estar no mundo. Ela também tem uma competência, que é a competência 2. Então, está mobilizando a competência 2, que é analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações, e ela também está trabalhando com uma mesma habilidade, que é a habilidade EM13CHS201, que é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. A gente também tem uma situação de problema que é para os quatro componentes curriculares, que é: quais fazeres sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, do mais simples ao mais complexo, tornam nossa sociedade melhor? Pergunta super fácil, né? E a categoria também é a mesma, que é território e fronteira. Então, até aqui é um elemento em comum os quatro componentes curriculares. Onde que eles se diferenciam? Eles se diferenciam nos objetos de conhecimento. A habilidade da BNCC, quando a gente lê a habilidade da BNCC, a gente vê que ela é muito ampla, né? Se a gente não tem ali um norte a ser trabalhado, a gente pode pensar em muitas outras coisas e muitos outros assuntos que não estão contemplados dentro do currículo em ação, por exemplo. Então, a gente tendo um norte, né, cada componente curricular trabalhando um objeto de conhecimento em questão, que pode ser parecido, como aqui no caso geografia e sociologia, às vezes tratam dos mesmos assuntos, ou, por exemplo, filosofia, que está trabalhando uma outro tipo de abordagem, eles podem ser parecidos ou não. Então, no caso aqui, os objetos de conhecimento são diferentes para cada componente curricular. Por exemplo, história está trabalhando os processos migratórios, suas motivações e desenvolvimentos, questões étnicas, xenofobia, conflitos territoriais. Já em geografia, está trabalhando também correntes migratórias, trabalhando a produção e circulação de mercadorias e suas marcas na paisagem, conflitos socioespaciais e organização territorial. Em sociologia, bem próxima ali da geografia, trabalhando processos de gentrificação e territorialidades urbanas, xenofobia, migração, conflitos socioespaciais e territoriais, que é uma abordagem mais da sociologia urbana, e a filosofia está ali um pouco diferente dos outros componentes curriculares, está trabalhando a reflexão ética, exigências morais do homem moderno, exigências morais da contemporaneidade e as implicações para os direitos humanos, os regimes políticos e a produção da moral. E, como eu falei, no terceiro bimestre, cada um dos componentes tem uma habilidade socioemocional em foco. Para a história, é empatia, para a geografia, é assertividade, para a sociologia, é respeito e para a filosofia também é respeito. Então, agora eu vou pegar um pouquinho nos componentes curriculares, como essa situação de aprendizagem está sendo trabalhada, né? Quais são os conteúdos que estão sendo mobilizados. Peguei apenas alguns recortes do caderno do aluno, dos assuntos que são relevantes para a sugestão de atividade que eu vou propor aqui para vocês. Então, vamos lá. E na geografia, então, o objetivo da geografia, como a gente falou, é discutir as correntes migratórias, a circulação de mercadorias, e também ele faz esse recorte da desigualdade social, que depois ele vai conversar com a disciplina de sociologia.
Então ele está trabalhando aqui nesse terceiro momento um pouco com os conceitos de desigualdade socioespacial. Então ele fala o que é desigualdade, então ele vai trazer essa questão da desigualdade social para dentro do espaço geográfico, como os alunos têm que compreender que existem poderes atuando sobre o espaço geográfico e que nada é uma questão natural. Existem ali atores agindo, como por exemplo o Estado e o mercado imobiliário, que agem sobre esse espaço geográfico, causando uma maior desigualdade socioespacial. De que maneira o planejamento das cidades pode ser um aliado para minimizar esses conflitos socioespaciais. Então, ele traz o desafio interdisciplinar, né? Está falando assim, com base numa discussão que você fez em sociologia, explique as diferenças, elabore um texto dissertativo baseado na foto que ele coloca lá do caderno do aluno sobre a cidade de Jakarta, na Indonésia, dá um enfoque maior sobre a questão dos fluxos migratórios, quais foram os fluxos migratórios, quando que eles vieram para o Brasil, quais foram as datas, os contextos históricos. O desafio interdisciplinar de história fala para retomar as reflexões feitas em filosofia, sociologia e geografia sobre os direitos humanos, sobre a xenofobia, o racismo, segregação socioespacial, pensar nessa questão da migração forçada, não apenas da migração, como é o caso dos refugiados sírios que vêm para o Brasil porque eles não têm outra escolha, porque o país está em guerra. Então é importante ter esse olhar também, os alunos terem esse olhar. Achei interessante também que ele dá uma sugestão aqui do projeto Vidas Refugiadas, que fala que é para assistir um depoimento de mulheres que são solicitantes de refúgio aqui no Brasil, que vêm de diferentes partes do mundo, e aí eles vai falar um pouquinho das histórias delas, motivações. Então ali tá também, quando faz essa atividade, está ali mobilizando com certeza uma habilidade socioemocional. Em resumo, a história vai trabalhar mais essa questão dos movimentos migratórios, as implicações das relações políticas, econômicas e culturais, desses processos de povoamento, da expansão e composição do território brasileiro a partir da diáspora africana, da migração europeia, as suas trocas materiais e culturais, também trazer questões da história recente, analisando aí as políticas migratórias do país, sempre relacionando com a questão dos direitos humanos e pensando também na questão cultural e do preconceito também da xenofobia. Então, em filosofia, vai trazer um enfoque maior na questão dos conceitos de migração e xenofobia, para refletir as questões morais em diferentes tempos e sociedades, assim como as questões atreladas aos direitos humanos. Então, vai falar, somos todos iguais e temos os mesmos direitos, porque ainda existem manifestações desse tipo. Não gosto de estrangeiros, eles vêm para cá para roubar no trabalho da gente, por ser imigrante, não devem usufruir dos mesmos direitos que eu, pelo menos não antes de mim. Então, vai trabalhar bastante essa questão ética e a questão do preconceito mesmo da nossa sociedade com os estrangeiros. Também o desafio interdisciplinar, que vai também mobilizar os outros conhecimentos que a gente já falou. Então, vocês estão percebendo que todos os componentes têm uma ligação ali, né? Dá para estabelecer um raciocínio para o estudante. Então, o estudante faz esses diferentes olhares sobre um determinado assunto. É muito importante para o aluno constituir seu pensamento crítico e o seu próprio desenvolvimento cognitivo daquele conceito. Então, em sociologia, vai trazer essa questão da segregação socioespacial e da gentrificação, o conceito mesmo, uma reflexão sobre o conceito. Então, ele coloca aqui, achei interessante que ele coloca um trecho do sociólogo Lúcio Kovarik, que é um dos mais importantes da sociologia urbana e dessa questão do território, da segregação, da gentrificação. E aí, é importante que o aluno compreenda esse conceito de gentrificação e de segregação socioespacial, para que ele possa pensar no próprio contexto que ele vive, né? E aí demonstrar para os alunos que a gentrificação é esse fenômeno que afeta uma região ou um bairro, que aí geralmente tem uma alteração ali da dinâmica de composição do local, geralmente com um novo ponto comercial, um novo conjunto de edifícios, uma universidade. E aí, em primeiro momento, isso pode parecer muito bom para o bairro, né, trazer grandes melhorias, falar que o bairro está evoluindo,
mas perceber criticamente que isso acontece o que acontece na realidade é que, valorizando aquele determinado bairro, geralmente a população de baixa renda que vivia naquele bairro não consegue mais viver naquele determinado local, porque ocorre um aumento de preços dos imóveis, um aumento do aluguel, e aí essa população de baixa renda vai ter que procurar outro lugar para morar. E geralmente esse outro lugar para morar é um lugar mais afastado, é um lugar que ela não tem a mesma acessibilidade que ela tinha nesse local que ela morava antes, e assim sucessivamente. Então, e aí o aluno tem que compreender que esse processo não é feito de uma forma natural. Existe uma forte atuação, tanto do Estado quanto do mercado imobiliário, né, que faz essa produção capitalista do espaço urbano. Então, às vezes o que é uma grande melhoria para o bairro, na verdade está expulsando os mais pobres, e aí isso que a gente chama de um processo de gentrificação. E isso tudo é feito de caso pensado, nada disso é natural. Então, o objetivo é sempre expulsar os mais pobres, esses mais pobres vão sempre indo cada vez mais para as fronteiras, né, do município, para lugares mais longes, e aí tudo isso acarreta em um monte de problemas dentro do espaço urbano. Sobre essa ótica da produção capitalista do espaço urbano, é importante para fazer essa análise crítica, né, de que nada é por acaso. Então, às vezes o objetivo ali de valorizar uma certa área, um certo bairro, é mesmo expulsar os mais pobres, esses mais pobres vão cada vez mais porque o próprio Lúcio Kuvarik chama de hiperperiferias. É um exemplo aqui em Santo André, né, que com a instalação da UFBC, que é muito próxima ali das casas populares, isso aumentou muito o valor dos imóveis dali e o valor dos aluguéis. Então, pessoas que moravam ali há anos, que tinha aquela questão da comunidade ali, da família, das famílias estarem sempre morando ali há muito tempo, tiveram que se mudar dali porque veio toda essa valorização que a universidade trouxe. Então, essas famílias tiveram que mudar para um lugar mais barato, porque ali tudo encareceu. A gente ter uma universidade, sim, mas também pensar no suporte que o Estado pode fornecer para que o mercado imobiliário não haja de maneira tão contundente dentro do território. Então, vendo todos esses assuntos, né, você vê que a gente consegue pegar ali os pontos em comuns dos assuntos dentro dos componentes curriculares. Eu queria trazer para vocês essa reflexão, que vocês coloquem aí no chat. Essa é uma gravação, isso é uma live gravada, mas eu vou estar acompanhando vocês no chat, então pode responder lá, que a gente vai estar anotando e respondendo junto também. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão comigo, né? Que a gente sabe que existem muitas possibilidades de trabalhar de maneira interdisciplinar dentro do currículo em ação, mas também, ao mesmo tempo, tem muitos desafios. Então, eu queria saber de vocês quais são essas possibilidades e desafios para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar na escola, utilizando o currículo em ação. O que vocês acham que dá para fazer e o que vocês acham que não dá para fazer e quais são os motivos também, né, para que a gente possa aí talvez pensar numa solução, tá? Então, 2 minutinhos e eu já volto com vocês.
voltamos aqui. Espero que vocês tenham refletido aí um pouquinho sobre essas possibilidades. Mesmo que não tenham colocado no chat, é uma boa questão aí para pensar com os colegas da área também. E aí agora o objetivo, como eu falei lá no começo, é que a gente faça, vou fazer aqui uma sugestão de trabalho, utilizando a metodologia da aprendizagem baseada em investigação, para que possa trabalhar todas aquelas habilidades que a gente colocou no mapa mental, todos aqueles objetos de conhecimento, com um assunto só. E aí isso pode ser utilizado depois que o aluno passou pelas situações de aprendizagem do caderno do aluno, e aí ele pode fechar com esse assunto, com essa investigação, que aí ele vai estar mobilizando todas aquelas habilidades, e aí vai facilitar essa compreensão. Isso aqui é uma sugestão de atividade baseada na aprendizagem baseada em investigação. E aí a aprendizagem baseada em investigação, ela tem como princípio fazer que o aluno investigue por si próprio, que ele vá atrás do assunto, e o professor fica nesse papel apenas de dar essa contextualização, de orientar qual que é a melhor fonte de pesquisa, de fornecer esses caminhos. Então o aluno vai passar por essas etapas, né? Ele vai tem a pergunta, a gente vai fazer a pergunta, ele vai investigar, vai criar, vai discutir com os colegas e vai refletir também sobre a questão, sobre a pergunta que a gente fez. Então essa investigação, ela inclui envolvimento ativo por parte do aluno. A gente espera que eles busquem os novos conhecimentos por si próprio, né? Eles em busca do que eles precisam, e que um assunto que eles pesquisem levem a outro, e que leve a outra reflexão, e assim ele vai construindo o seu próprio conhecimento, né? Fazendo isso de uma forma protagonista e ativa. E aí a investigação que a gente propõe aqui é investigar a questão dos imigrantes haitianos em Santo André. Então, o aluno perpassou por toda essa situação de aprendizagem, muitas vezes vendo a questão dos Sírios, a questão da Indonésia, tudo muito longe da realidade dele. E se a gente tem essa questão aqui em Santo André, por que não trazer esse assunto para trabalhar com os alunos? Para que eles pesquisem mais, para que eles sejam sensibilizados também por essa questão, por que os haitianos estão aqui. Então, a gente trouxe essa questão, e é interessante porque, às vezes, os próprios alunos, dependendo da escola que vocês estão dando aula, os próprios alunos podem conhecer, né, podem morar dentro da comunidade que os haitianos estão vivendo, e aí vão poder trazer contribuições reais e muito ricas para a discussão. Para o aluno, ele tem que, né, baseado nessa aprendizagem da investigação, ele tem que construir conhecimento por conta própria, mas o professor pode dar alguns direcionamentos, né, alguma contextualização da situação dos haitianos no Brasil. Então, falar que o fluxo migratório dos haitianos para o Brasil teve início após o terremoto que destruiu Porto Príncipe em 2010, que a cidade de São Paulo passou a figurar como um destino de parte considerável dos imigrantes que entravam no Brasil através das fronteiras amazônicas. E aí também trazer essa questão de como os haitianos vêm para o Brasil, desse trajeto, que não é um trajeto muito fácil, que geralmente é um trajeto que ele faz de forma clandestina até chegar no Brasil. O Brasil realmente tem essa questão de ter um trabalho muito forte, porque eles entram lá pela região norte do Brasil, pelo Amapá, e aí tem essa questão do acolhimento aos imigrantes, mas depois eles vão se dispersando pelo país e geralmente vêm parar em São Paulo. Então, muitos deles vieram para São Paulo, e essa Missão Paz, que é uma entidade mantida por missionários na região central de São Paulo, passou a abrigar os imigrantes, mas o que aconteceu? Aconteceu aquele processo de gentrificação que a gente estava comentando em sociologia. Né? Isso afeta não só a população local, como também os imigrantes. O alto custo de vida ali da parte central de São Paulo levou parte dos imigrantes a buscar locais alternativos de moradia. E assim eles vieram parar aqui em Santo André, se dispersando pela região metropolitana, e vieram parar em Santo André. Então, aqui na região do ABC, a comunidade haitiana mais representativa localiza-se no núcleo Ciganos. A gente chama a comunidade dos Ciganos, que fica ali próximo à estação Utinga de trem.
E aí tem essa reportagem também que fala que a comunidade em Santo André abriga cerca de 700 imigrantes haitianos. Da pesquisa que eu fiz, eu achei uma reportagem de 2014, e aí não é muito certo se tem 700, 900, porque esse censo é feito geralmente por ONGs, e aí não é muito fácil localizar onde os haitianos estão vivendo, mas a maior parte deles está concentrada realmente no núcleo ciganos. Vou passar essa reportagem para vocês, que é muito interessante, que é os próprios haitianos falando. Santo André é a terceira cidade do país com o maior número de haitianos. De acordo com a prefeitura, 2 desembarcam a cada dia no município. Mais de 700 deles vivem na comunidade Favela dos Ciganos, no Jardim Utinga. Primeiro, eu quero vir no Brasil para estudar, fazer faculdade, para vir pegar um pouquinho de cultura do Brasil para trazer lá no Haiti. Segundo, eu escolhi vir morar aqui no Cigano, por causa do meu serviço que eu tenho em Santo André. Agora eu moro na Avenida da Paz. Outra dificuldade encontrada é a comunicação. Mesmo que a maioria dos haitianos falem 4 idiomas, o português é tido como o mais difícil. Estou aprendendo idioma português aí pela internet também. Mexer o Google. Por exemplo, quando um brasileiro fala uma coisa que eu não conheço ainda, entendeu? Só fala no Google, o Google me fala para mim o que significa, entendeu? É assim que estou aprendendo a falar português. Ainda que muitos haitianos vivam na comunidade dos ciganos, na região do ABC, moradores identificaram um aumento deles aqui na região. Estão chegando muito. Às vezes eu venho aqui, vou pegar trem, quando eu vou para algum lugar, na estação mesmo. Você vê chegando muita gente, você vê com aquelas malas deles, assim. Às vezes eu vou lá para lá, também faço uma audiação ali no braço, e toda vez que eu vou, você vê uma família chegando. Eu vejo muitos, eu acho que está vindo muito. Estão gostando de morar aqui. Mesmo com todas as dificuldades de adaptação em uma cultura diferente, os haitianos preservam seus costumes religiosos por meio de cultos em crioulo, seu idioma nativo. Então, é importante que o estudante também consiga realizar essa relação entre segregação socioespacial e a migração. E aqui tem uma foto de uma das ruas do núcleo dos ciganos. Também trazer essa questão do relacionamento entre as pessoas da comunidade e os haitianos. Será que existe o preconceito, a fobia? Como que está estabelecido esses conflitos dentro do mesmo território? É uma rua do núcleo dos ciganos, que fica em Utinga, que foi retirada da dissertação de mestrado do Adriano Alves de Aquino, da UFBC, que aí vai ficar como sugestão de leitura também, porque ele faz ele faz desde a vinda dos haitianos, como é que foi a vinda dos haitianos, como é que eles se estabeleceram aqui em Santo André, e também fala um pouquinho dessa relação entre os haitianos e os moradores locais. Os alunos eles vão fazer investigação, mas aqui alguns questionamentos para nortear a avaliação do professor, né? Que seria por que os imigrantes haitianos vieram para o Brasil? Quais são as condições de viagem e travessia desses imigrantes para entrar no país? E aí tem um documentário, não sei nem se mais está disponível no YouTube, que se chama A Liga da Band, já fez, né? A Liga Band Refugiados. E aí ele falava um pouquinho dessa travessia dos haitianos de forma clandestina. Então, se vocês conseguirem recuperar esse vídeo, também é muito interessante para passar para os estudantes. Quais são os direitos desses imigrantes no país? Quais são as principais dificuldades de adaptação no país? Eles sofrem xenofobia, sofrem preconceito? Quais são as relações entre a migração dos haitianos e a segregação socioespacial? Como se constituiu a favela núcleo dos ciganos e por que ela abriga a maioria dos haitianos em Santo André? De que maneira esse espaço geográfico pode ser um local de reprodução das desigualdades e conflitos? E que ações podem ser realizadas para melhorar a condição de vida dos haitianos em Santo André? Então, são alguns questionamentos só para auxiliar os estudantes na condução dessa pesquisa.
Bom, eu vou terminando por aqui com as nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado desse ATPC, do currículo em ação, que a gente fez poucas abordagens, porque o currículo ele pode fornecer várias abordagens, mas pode ficar para uma próxima formação. E aí não deixem de próximas formações que vocês gostariam. E eu encerro, deixo o meu muito obrigada por vocês terem acompanhado até esse momento e até a próxima.